boa tarde a todos nós, que Jesus nos mantenha na sua paz e na sua harmonia. Eu inicio agradecendo à comissão organizadora deste evento de ter aceito a proposta da nossa palestra e de nos ter presenteado com a possibilidade de aqui estar. Agradeço a Jesus, a doutor Bezerra de Menezes, por ter sido dele intermediário para a fundação da AME Brasil e as decorrentes desse processo. Agradeço a doutora Marlene por ter sido a antena receptora desta solicitação e a implementadora desta ideia. E a todos vocês por aqui estarem participando e nos dando a oportunidade do trabalho. A AME Mato Grosso, que completa 10 anos neste ano, em 23 de setembro, se sente honrada também com essa possibilidade de se fazer presente. O tema da nossa palestra é morte. Qual a sua contribuição com a vida? Não é um tema muito agradável, a morte? As pessoas não gostam de falar disso, mas tem quem goste de ouvir, está aqui. Esta é uma fotografia feita por um celular, esse que eu tenho aqui no bolso. Não uma fotografia muito boa, mas isso aqui deu pano para manga, como se diz. Eu estive em Montevidéu no final do ano com a família e, ao olhar este prédio, e já tinha a ideia dessa palestra, eu reparei que esse prédio é uma esquina e que faz parte de 2 ruas. E aquilo ficou gravado em minha cabeça durante todo o dia. Depois que eu olhei isso, fotografei vários monumentos, vários prédios interessantes. E à noite eu tive um sonho. Alguém que eu não vi me dizia assim, mostrando este prédio de novo. Dizia, a vida e a morte fazem parte de uma mesma rua, e mostrava aquilo ali. Então, tem uma parte mais comprida do sonho, mas esta é uma questão interessante porque, em geral, a gente fotografa as coisas e não fica assim tão presente, tão marcante na cabeça. Então, eu meditei muito sobre isso, sobre que aspecto a vida e a morte têm. E isso nos levou a estar meditando sobre esse tema e trazer algumas possibilidades de análise. Eu digo aqui que é reflexão com filósofo e poeta, porque este homem, Leon Denis, é as 2 coisas também. Qual o homem que em si mesmo não pediu a explicação desse mistério e que durante a vigília lúgubre, neste silenciar solene com a morte, deixou de refletir no que espera de si próprio? A todos interessa esse problema porque todos estamos sujeitos à lei. Morrer é inevitável. Dizem que pelo menos uma vez na vida a morte é inevitável. Porque algumas delas, nós médicos, temos essa mania de querer tirar as pessoas do braço da morte. Tem até um filmezinho muito interessante, que é A Mulher e a Morte. Sócrates definiu filosofia como preparação para a morte. Aqui, Schopenhauer vai nos dizer que a morte é a musa da filosofia. E desde Platão a Heidegger, a tradição filosófica é repleta de teorias e ensinamentos sobre a morte. E esse tema é conhecido e entendido como tão amedrontador quanto instigante.
mas todos nós pensamos nela porque temos vida. A respeito da palavra filosofia, ela é uma palavra grega que deriva dessas duas, philos ou philia, que quer dizer amor ou amizade, e sophia, sabedoria. Então, em síntese, filosofia é amor ou amizade pela sabedoria. E veja, a sabedoria tem como tema principal, como a sua pedra de marcação, a sua musa, a morte. Schopenhauer, ele apresenta a morte como pedra-chave da filosofia. E isto está evidenciado em alguns textos do seu livro, A Metafísica da Morte. Aqui ele vai nos dizer, o animal vive sem conhecimento verdadeiro da morte. O animal não tem ciência da morte. Há quem diga que os elefantes, e aí nós vamos ver que o elefante já é um mamífero na escala superior, ele, ao final da vida, ele se dirige para o lugar em que todos morrem. Então, já que tem isto não é uma questão de conhecimento de que vai morrer, é uma questão de instinto. E o Livro dos Espíritos nos fala muito bem sobre estas diferenças. Por isso, o indivíduo animal goza imediatamente de todo o caráter imperecível da espécie. Ele sabe, ele percebe-se como imperecível, porque ele não tem a sensação de que um dia ele vai morrer, mas morre assim mesmo. Na medida em que só se conhece como infinito da espécie e na medida em que se conhece como infinito. Ele não tem outra percepção senão a vida. Mas surge a razão. No desenvolvimento das espécies surge o homem. E aqui eu quero lembrar que Allan Kardec, interrogando aos construtores da humanidade, e ele traz isso no Livro dos Espíritos, qual é o momento e de que forma que o homem foi criado por Deus? E ali estava coordenando o grupo de espíritos, o Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo, Jesus. E ele, então, ouve dos Espíritos a seguinte resposta: só Deus o sabe. Então, nem Jesus sabia e nem sabe até hoje como foi criado o homem. Isso está nos domínios do Criador. Mas também traz a Revista Espírita a questão de quando criado o espírito humano, quanto tempo demanda para conseguir produzir em si mesmo consciência. E para depois disso, a razão ser um exercício próprio da espécie. A resposta lá, a informação, é de que um espírito recém-forjado por Deus demanda 100 a 1000 encarnações para adquirir consciência, para elaborar esse processo da consciência. Nela está escrita a lei de Deus, mas isso então se dá depois de uma jornada de 100 a 1000 encarnações. A razão aparece necessariamente entre os homens, que apareceu necessariamente entre os homens, fez surgir a certeza assustadora da morte. Então, com esta questão de ter a razão, o que não há nos animais, o homem, então, tem esta certeza de que a morte existe. Metcalfe, esse vocês vão encontrar com outras grafias, inclusive com 2 Fs em algumas apresentações, ele fala: estamos habituados a olhar a morte como um fenômeno tão natural e inevitável, que a consideramos não muito tempo como propriedade, que há muito tempo consideramos como propriedade inerente a cada organismo. Então, esta percepção
e este é um médico, um biólogo, que também trabalha com a parte de imunologia, ele vai nos dizer que esse tão inevitável fenômeno nos parece propriedade inerente de cada organismo. Mas com os trabalhos de Weizmann e do próprio Metcalfe depois, somando-se às experiências de Woodruff, Carrel, Metalinov e outros, a biologia pode afirmar que o que mais caracteriza os organismos vivos é a imortalidade e não a morte. Ele próprio, o Metcalfe, ele traz esta razão mais tarde de que não é exatamente a morte que caracteriza os organismos vivos, mas a imortalidade. Então, estamos vendo aí ciência comprovando imortalidade, e isso está no livro de Metalinov, A Luta contra a Morte. E quais são as causas da morte? Isso está no livro de Edgar Morin, O Homem e a Morte. Quanto mais se sobe na escala dos organismos vivos, quanto mais se sobe na escala das especializações, e mais se reduzem as possibilidades de regeneração biológica. Então, experiências mostram que seres unicelulares são amortais. E eles se perpetuam por estar fazendo cisparidade, divisão celular. Então, não acaba, aquela célula, fizeram experiências e não viram aquela célula original morrer. Ela se divide, se divide, se divide e se perpetua. E observemos que em nós existem células assim, que são as células primitivas que nós temos e que dá origem a qualquer um de nós, de novo, as células tronco. Enquanto os batráquios podem regenerar um membro amputado, um vertebrado superior resulta, nesta circunstância, em um processo de aleijamento, de perda definitiva ou até mesmo da morte. Só os tecidos vulgares são passíveis de regeneração, porque os tecidos especializados não se regeneram por completo. Então, há um processo aí bem visível que a experiência de morrer é uma experiência que precisa da análise, da razão, do estudo, do entendimento, e isso tem motivos que nós veremos daqui a pouco. Na vanguarda inventiva e realizadora da técnica, existe o que a linguagem corrente chama de ciência, e que é justamente a praxis, isto é, ao mesmo tempo, o saber e a razão. A ciência vem no bojo da filosofia para explicar algumas questões, mas também para tornar isso do ponto de vista prático, de que a ação possa demonstrar aquilo que precisamos compreender. Precisamos, portanto, perguntar à ciência se ela é capaz de dar resposta ao problema da morte. Até então, só buscando compreendê-la, porque deixar de existir não é possível pelas necessidades que temos dos aprendizados que ela traz. Então, diz Friedrich Nietzsche, a matéria não existe. No seu lugar, deve-se falar em forças. E isto é de uma carta que ele faz a Peter Gast. Inicia-se aqui no deslocamento do mundo morto e imóvel, do puramente quantitativo para o mundo dinâmico e qualitativo. A morte não acaba com as
vidas, ela se dilata, ela se amplia, ela se renova e ela cria novos espetáculos para serem vistos. O mesmo, todavia, não se repete no nível inorgânico. E é quando a gente vai ler esses temas de Nietzsche, inorgânico aqui não significa mineral. Significa aquilo que não é biológico, aquilo que não tem átomos neste particular da matéria bruta, cuja exatidão desse nível inorgânico contrasta com a indeterminação e a aparência que predominam no mundo orgânico. Ali, dirá Nietzsche, neste mundo inorgânico reina a verdade. Então, há algo que está colocado na matéria, neste mundo orgânico, isto que é inorgânico, que não é um organismo tal qual conhecemos, e que ali existe, reina a verdade. E ele tem uma determinação, uma exatidão. Quando nós encontramos no livro A Grande Síntese, uma colocação que muito me chama a atenção, de Pietro Baldi, ele diz assim: o espírito nasceu no berço da matéria. Então, ambos foram forjados juntos. Na minha adolescência, ainda na Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado por Divaldo, a gente aprendeu assim, o Deus formou o princípio espiritual e o princípio material. E aparecia aquilo como uma coisa distante um do outro. E um dia ele juntou e fez a criação. E, na realidade, a criação começa no átomo primitivo para chegar ao arcanjo que um dia foi átomo. Isso está no Livro dos Espíritos. Então, eles nasceram juntos e são indissociáveis. Aí nós olhamos o seguinte: o que a morte foi capaz de fazer, de produzir, de nos oferecer até hoje? A filosofia, da qual ela é a musa, a pedra-chave nas palavras de Sócrates e de Schopenhauer. Também dela derivou a ciência, para buscar ensinar, para buscar decifrar. Uma vai buscar os porquês e a outra vai buscar o como. Aí, através delas, nós descobrimos, chegamos a conhecer melhor a estrutura da vida orgânica, o modus operandi dos seres vivos, a transcendência da matéria, porque a matéria agora é entendida como algo maior do que a matéria que a gente vê, conhece. Ela é transcendente, ela tem algo mais a oferecer e a perpetuar-se. Ver que existe um ser além da matéria bruta que está residindo nela mesma. O modus operandi dos seres vivos, aí nós vamos conhecendo como que eles se operam, como que eles evoluem, de que maneira um sente, o outro não, de que maneira um se reproduz, e aí quando surge a reprodução sexuada, isso muda muito em relação aos seres primitivos das manifestações assexuadas de reprodução, e isso traz, na realidade, motivos muito grandes para o desenvolvimento do espírito. Nós vamos compreender a velhice, e a morte é quem nos excita para buscar isso, porque é do saber que quando a gente envelhece, vai morrer. Embora muitos jovens morram antes de chegar à provectude. Mas também isso nos trouxe uma ligação com a religiosidade. E também a morte nos levou a compreender a vida
além da vida. Desta vida material que nós poderíamos dizer a vida além da existência. Para ser mais lógico, mas para ser poético fica a vida além da vida. E aí precisamos interrogar isto. Para que a morte existe? O porquê e o como já temos a filosofia e a ciência para explicar. E filosofando um pouco mais, precisamos entender para quê. E aí vamos buscar neste grande filósofo, que respondendo a um apelo psíquico de um doutor da lei, que vivia pensando que poderia falar com ele e entender melhor sobre essas questões, ele passa na Cesareia de Filipe, onde ele não precisava passar pelo caminho que deveria seguir. Mas para atender a esse apelo de Nicodemos, ele vai até lá. E naquela noite ele o encontra. E quando ele diz, sei que você faz esses tais milagres e só é possível essa pessoa fazer quem é enviado de Deus, a pergunta, a colocação de Nicodemos nada tem a ver com a resposta dada, mas as perguntas que ele trazia na alma, que ali não referiu, Jesus responde para ele. Digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para que a morte? Para nascer de novo. E o que significa nascer de novo? Ganhar um novo corpo? Ou ganhar uma nova performance espiritual? Montaigne vai nos dizer, quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver. Então, para que a morte? Para a vida. Aqui uma figura que talvez seja difícil de decifrar tudo ali a miúde, mas é somente para nos lembrarmos do processo da evolução, desde as bactérias, as algas, ao homem. E também para dizer que na espécie humana, a partir dos hominídeos ao Homo erectus, ao Homo sapiens sapiens, há também um processo de evolução. Muitas daquelas espécies ali desapareceram. Muitos desses homens desapareceram, evidentemente. E a morte é para ensejar a vida, para ensejar a evolução. Morre o grão, nasce a planta. E ainda nós temos um conhecimento da cadeia alimentar. Também serve a morte para a vida no sentido da nutrição. Há um processo que o pessoal copiou e colocou nos celulares. O celular também tem apoptose. Isso quer dizer obsolência programada. Você compra um hoje e daqui a pouco precisa comprar outro, porque aquele já não presta mais. Mas não presta não é porque a gente quer comprar outro, não, é porque ele não presta mesmo. Ele morre. E aí a gente tem que comprar. Tudo na vida tem isso, inclusive celular. O termo é derivado do grego, que se referia à queda das folhas no outono. E Jesus diz assim, não cai nenhuma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, de onde vem a programação da obsolescência? Vem de lá. A queda da folha nas árvores também serve para retribuir ao solo o alimento de que tirou, renovando a vida. A morte serve para a vida. Essas são as leis naturais e são 3 os grupos das leis naturais. São os deveres do homem para com Deus, adoração e trabalho, os deveres do homem para consigo mesmo, reprodução, destruição e conservação, e os deveres do homem para com o outro, lei da sociedade, do progresso, da liberdade e da igualdade. Esse aqui
escrito, e aqui a síntese dessas leis, que é a 10ª lei de justiça, amor e caridade. Justiça, a representação de Deus, que por amor criou o homem, e este, para se relacionar com o outro, é pela prática da caridade, e a caridade aqui não é somente dar coisas, é principalmente o que disse os espíritos a Kardec sobre o que significaria caridade no pensamento magno de Jesus. É o BIP divino, benevolência para com todos, indulgência com as faltas cometidas e perdão das ofensas. Mas eu quero dizer isso aqui, que a lei da destruição é uma lei em que está posta dos deveres do homem para consigo mesmo. Há que morrer para germinar, diria nosso grande Gilberto Gil. Epicuro, ao considerar o ser humano como uma entidade coesa formada por um conjunto de átomos em movimento, concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural, descrito com a simples dissolução das partículas elementares, que mais tarde se reunirão novamente, dando origem a outros seres, razão pela qual o filósofo sustenta: a morte, para nós, nada significa. Ao contrário do que acreditava Sócrates e Platão, ele justifica a sua convicção dizendo: a morte é uma quimera. Porque enquanto eu existo, ela não existe, e enquanto ela existe, eu já não existo. Porque a morte me faz uma outra pessoa, me torna novo de novo. Friedrich Nietzsche vai nos dizer: quanto o vivente torna-se livre da sua vida, ele dispensa os erros causadores do sofrimento e se reconcilia com o real, isto é, com o mundo das forças contra a força. Num certo sentido, por fim, não deixa de ser razoável admitir que a passagem do orgânico para o inorgânico representa um notável avanço. A vida continua em dimensões cada vez melhores. E aí surge o grande filósofo, professor, educador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, para nos deixar essa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E Mário Quintana, poeticamente, nos diria assim: a morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitece e a gente nem soubesse que era o fim. Ela poderia ser assim, não é? Mas não é. Convém saber se tudo acaba, já que diz que é o fim. Aí vem Leon Denis perguntando: convém saber se tudo acaba nessa hora, se mais não é a morte que triste repouso no aniquilamento. Ou, ao contrário, o ingresso em uma outra esfera de sensações. E Jesus diz assim: entre todas essas questões, busquemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A morte é a libertação da ignorância, porque nós vamos progredindo até chegar a espíritos puros, onde dominaremos todo o saber e toda a moral. Contando com o tempo que me foi mostrado aqui, por 2 vezes de 5 e de 2 minutos, eu quero finalmente encerrar com a minha gratidão a todos pela atenção, pela paciência e pelas vibrações. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.